Olá! A nossa vida cotidiana, seja no momento do trabalho, do lazer, ou até em tempo de isolamento social, tal como vivido em 2020, não elimina a hipótese de que acidentes possam acontecer. Diante desse contexto fica a pergunta: a Previdência Social ela dispõe de algum mecanismo que repare o acidente ou atenue os efeitos que decorreram dele? Diante dessa situação é que eu vou comentar um pouco sobre o auxílio acidente em características gerais, indicar algumas modificações trazidas pela reforma da Previdência e, ao final, tratar de alguns pontos polêmicos envolvendo esse benefício diante dos tribunais. De modo geral, o auxílio acidente está previsto no artigo 86 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Lá explica que cabe o auxílio acidente ao segurado a título de indenização que, após a consolidação das lesões surgidas a partir de um determinado acidente, ficar com sequela que reduza sua capacidade de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Não se trata de uma incapacidade para o desempenho da sua atividade, e sim de uma diminuição da sua força, da sua limitação funcional para a atividade que habitualmente exercia. Esse benefício ele é cabível ao empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso, que é o caso dos portuários, em situações em que pessoas são contratadas por sindicatos ou por empresas gestoras de mão de obra para prestar serviço sem vínculo empregatício com determinadas empresas, que é como eu referi o caso dos trabalhadores nos portos, nas jazidas de sal e sacadores de café, etc. Também é previsto aos segurados especiais, que são pequenos agricultores, pequenos pecuaristas que fazem da sua atividade um regime de subsistência, ou seja, é destinado apenas à sua sobrevivência e vendendo excedente de produção. É um benefício que não necessita de carência, ou seja, um número mínimo de contribuições que indicasse a necessidade de percepção do auxílio acidente. Basta que a pessoa, na ocorrência do acidente, do sinistro, ela esteja segurada, seja com o pagamento da contribuição, com vínculo de emprego, ou até, caso não esteja contribuindo, esteja dentro do que chamamos de período de graça, que é uma faixa de tempo em que a pessoa pode permanecer sem contribuição previdenciária. Adiante eu vou explicar uma situação específica quanto ao contribuinte individual e o contribuinte facultativo, que não foram citados aqui de maneira proposital, porque é um tema polêmico envolvendo auxílio acidente. Até novembro de 2019, o cálculo da renda do auxílio acidente era estipulado da seguinte maneira: apurávamos a média de um grupo de 80% das melhores contribuições, contadas a partir do plano real, e deste valor nós tirávamos 50% dessa média contributiva. E aí um detalhe, é um benefício em que eu posso ganhar um valor abaixo do salário mínimo. Com a reforma da Previdência, vinda através da emenda 103 de 2019, nós temos duas formas de cálculo do auxílio acidente. Vejamos, se o acidente tiver relação com o trabalho, e aqui eu conceituo acidente de trabalho e doença ocupacional, o auxílio acidente consistirá em 50% do grupo total de contribuições do segurado. Imaginemos que esse segurado, em todas as suas contribuições a partir de 1994, tem uma média de R$1.000. Então o valor, neste caso, será de R$500 ao segurado. Porém, no caso em que a pessoa tiver uma redução da capacidade para o trabalho, porém o acidente não surgiu em relação do trabalho, não foi ocasionado por uma doença ocupacional, o cálculo é diferente. Consistirá em 50% de um grupo que aparentemente é aquele envolvendo a aposentadoria por incapacidade permanente. Vejamos, como é a aposentadoria por incapacidade permanente?
quando ela não decorre do acidente de trabalho, ela consiste em 60% da média, mais 2% a cada ano adicional a 20 anos de contribuição. Ou seja, temos dentro do mesmo benefício auxílio acidente duas formas de cálculo completamente distintas, e isso influi economicamente sem quaisquer discussões. A data de início do benefício também varia. Ela pode ser a partir da data de cessação do auxílio-doença, ou seja, quando a minha incapacidade, através de perícia médica, deixar de existir, porém eu continuar com uma diminuição da minha força de capacidade de trabalho, eu tenho direito ao auxílio-acidente a partir do cancelamento do benefício de auxílio-doença que eu recebi. Ou através da data de requerimento administrativo, quando, desvinculado de um auxílio-doença, eu me submeter a uma perícia médica por entender que não tenho a minha capacidade plena de trabalho naquele momento. Bem, feito esse apanhado, essa conceituação geral do auxílio-acidente, eu vou entrar em alguns pontos polêmicos. Fica a pergunta: o AVC, acidente vascular cerebral, dá direito ao auxílio-acidente? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, porque alguns tribunais percebem o termo acidente na composição da doença, mas não entendem que esse acidente por si só gere o benefício de auxílio-acidente. Muito baseado no artigo 104 do Decreto 3.048 de 99. Lá explica que eu preciso, para caracterizar acidente, ter um trauma ou um agente exógeno, isto é, algo fora do nosso corpo. Por AVC ser uma doença súbita, os tribunais entendem que, embora tenha essa nomenclatura, ele não gera o direito ao auxílio-acidente. E fica a pergunta: por que contribuintes individuais e contribuintes facultativos não possuem direito ao auxílio-acidente? Bem, aqui eu faço uma defesa em causa própria. Eu defendi a tese de pertinência do auxílio-acidente para os contribuintes individuais no Concurso Nacional de Teses Previdenciárias em 2018, evento esse que foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e tive a surpresa de obter a premiação máxima. Fiquei tão surpreso quanto contente, porque me parece que, pelo ponto de vista da Constituição Federal, não há cabimento de os segurados terem essa diferenciação quando eles estão submetidos aos mesmos riscos de trabalho ou de acidentes de quaisquer natureza. Vejamos o exemplo de um açougueiro empregado e um açougueiro contribuinte individual, que ambos manejam a serra de cortar carne, estão submetidos aos mesmos riscos, porém o segurado empregado terá direito ao auxílio-acidente se assim ocorrer o sinistro. No entanto, o contribuinte individual não terá direito a esse benefício apenas por não haver previsão legal. E aí podemos citar outros exemplos de artesãs, fisioterapeutas, advogados, ou seja, quaisquer profissões que tenham um enquadramento como contribuinte individual. O caso do contribuinte facultativo até é uma tese um pouco mais difícil, porque ele se apresenta de forma voluntária, opcional à Previdência Social. Porém, entendo que ele se enquadra no mesmo tipo de risco que quaisquer segurados quando ele está submetido aos eventos da vida comum. Se ele sofrer um acidente de carro, um acidente doméstico, por exemplo, tomando banho, lavando roupa, e tiver uma força de trabalho reduzida. Então, eu entendo que, de uma maneira geral, não cabe a exclusão de contribuintes individuais e contribuintes facultativos da esfera de proteção capaz de permitir a concessão de auxílio-acidente. Um ponto interessante é o período de duração do auxílio-acidente. Ele não pode ser cumulado com outro auxílio-acidente, nem com aposentadorias de quaisquer natureza. Se houver uma aposentadoria atualmente chamada de programada, esse benefício cessará na sua
na véspera da concessão, seja das antigas aposentadorias por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Se houver a concessão de um auxílio-doença de característica desvinculada do auxílio-acidente, esse benefício é suspenso. E quando cessar a incapacidade para o trabalho, o auxílio-acidente terá o seu pagamento retomado. Bem, de maneira geral, eu queria colocar essas situações, talvez de uma maneira um tanto apressada, mas com a intenção de fazer levar ao público essas informações sobre o auxílio-acidente. Vocês verão tanto na descrição e viram através das etiquetas que foram colocadas no vídeo alguns elementos que conseguem elucidar alguns pontos que faltaram na minha exposição, mas é uma discussão que fica em aberto, um benefício, no meu entendimento, pouco abordado, porém, como frisei, fica aberto o debate.